Não consigo andar! O grito de Rafaela Monteiro ecoou pela oficina mecânica Santos, cortando o som do samba no rádio. Ela estava no chão, pernas estendidas num ângulo estranho, olhos arregalados de pânico puro. Meus pés! Eu não sinto nada! Suas mãos agarravam as próprias coxas, apertando, beliscando, como se pudesse forçar a sensação a voltar. Nada. Apenas um vazio aterrorizante onde deveria haver músculo e nervo. Gabriel Santos largou a chave inglesa e correu até ela. A senhora está sentindo alguma dor? Você não está me ouvindo? Rafaela ofegava, o pânico subindo pela garganta. Eu não consigo sentir minhas pernas. 3 minutos antes, ela estava de pé, reclamando. Sempre reclamando. O terno Armani Bordeaux estava imaculado quando ela havia atravessado o concreto manchado de óleo, o nojo visível em cada passo dos saltos Prada. 2 horas para um diagnóstico? Ela havia dito ao telefone, alto o suficiente para todos ouvirem. Esses mecânicos de 5ª categoria não sabem a diferença entre uma transmissão e uma roda. Gabriel havia continuado trabalhando sob o capô do sedã importado dela, mandíbula tensa. Pessoas que trabalham com as mãos. Ela continuara, olhando diretamente para ele. Nunca vão sair desse tipo de vida. Agora, essas mesmas mãos tremiam enquanto tentava se levantar do chão frio da oficina. Me ajude! Por favor! Gabriel já estava ligando para o SAMU. Mas o dispatcher tinha más notícias. 40 minutos por causa do trânsito na Rebouças. Ela não tem 40 minutos. Gabriel olhou para Rafaela, que começava a hiperventilar. Tá bem, eu levo ela. O senhor não é médico, não pode. Gabriel desligou. Eu vou levar a senhora ao hospital. Não. Rafaela sacudiu a cabeça violentamente. Lágrimas finalmente escapando. Não assim. Não com você. Eu posso esperar a ambulância. A senhora quer esperar 40 minutos sem saber o que está acontecendo com suas pernas? O silêncio dela foi resposta suficiente. Gabriel se abaixou, passando um braço sob seus joelhos e outro pelas costas. Não me toque! Mas ela não tinha escolha. Ela não. E quando ele a levantou, Rafaela descobriu algo pior que a paralisia. A humilhação absoluta de precisar de alguém que ela havia tratado como lixo. Ela afundou o rosto no ombro dele, não de afeto, mas de vergonha. A caminhonete velha de Gabriel estava estacionada na frente. Uma Ford Fi-1000 de 1998 com a pintura desbotada. Rafaela sempre havia olhado com desprezo para veículos assim quando passava pela avenida. Gabriel a acomodou no banco do passageiro com cuidado surpreendente. Respira devagar. A gente vai chegar no Sírio-Libanês em 15 minutos. Como você sabe que eu tenho plano lá? Só os executivos da Paulista usam terno de R$3.000 para buscar carro em oficina de bairro. Rafaela queria rebater, mas outra onda de pânico a engolfou quando olhou para as próprias pernas. Elas estavam ali, fisicamente presentes, mas poderiam ser de outra pessoa. Gabriel acelerou pela Vila Madalena, desviando de buracos que ele conhecia de memória. Minha mãe tem diabetes, ele disse, voz calma cortando o silêncio tenso. Já tive alguns sustos levando ela para o hospital. A pior coisa é ficar sozinho com o medo. Eu não preciso de conversa motivacional. Não tô oferecendo. Só tô dizendo que eu entendo. Rafaela virou o rosto para a janela, assistindo São Paulo passar em borrão. Cada semáforo era uma eternidade. Cada freada fazia seu coração disparar. Por que você tá fazendo isso? Ela sussurrou. Depois de como eu te tratei. Gabriel manteve os olhos na estrada. Porque ninguém merece passar por isso sozinho. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que Rafaela não conseguia processar. Em 12 anos construindo a Monteiro Technologies do zero, após sua família da alta sociedade dos Jardins ter cortado todos os laços quando ela recusou o casamento arranjado com o filho do sócio de negócios deles, ela havia aprendido uma única verdade. Bondade era fraqueza. Mas aqui estava ela, completamente vulnerável nas mãos de um estranho que não lhe devia nada. O Hospital Sírio-Libanês emergiu como um oásis de vidro e aço. Gabriel parou na emergência, ignorando os protestos do segurança. Ela não consegue andar. Enfermeiros vieram correndo com uma cadeira de rodas. Mãos eficientes a transferiram da caminhonete, fazendo perguntas rápidas que Rafaela mal conseguia responder. 36 anos. Nenhuma condição pré-existente. Aconteceu de repente. Gabriel ficou ao lado enquanto a levavam para dentro. Suas botas sujas de óleo contrastando com o piso imaculado do hospital. O senhor é familiar? Não, eu só... Então vai ter que esperar lá fora. Gabriel olhou para Rafaela uma última vez. Ela queria dizer algo. Obrigada, desculpa, qualquer coisa. Mas as portas automáticas já estavam se fechando entre eles.
3 horas depois de ressonâncias, tomografias e uma bateria de testes neurológicos, a doutora Helena Ferreira entrou no quarto privativo, onde Rafaela esperava, tensa como uma corda de violão. Os exames físicos não mostram nenhum problema estrutural. Então por que eu não consigo andar? Doutora Helena puxou uma cadeira, sentando na altura dos olhos de Rafaela. Porque seu corpo decidiu que a única forma de fazer você parar era tirando sua capacidade de continuar. Que diabos isso significa? Transtorno de conversão. Sua mente está manifestando estresse psicológico como sintomas físicos. A paralisia é real, mas a causa não é neurológica, é emocional. Rafaela deu uma risada sem humor. Você está dizendo que isso é psicológico? Que eu inventei não conseguir andar? Eu estou dizendo que seu corpo te forçou a cair porque você se recusava a parar por conta própria. A doutora Tao. Helena colocou a prancheta de lado. Quando foi a última vez que você tirou um dia de folga? Rafaela abriu a boca. Fechou. Não conseguia lembrar. Quando foi a última vez que você dormiu mais de 4 horas? Silêncio. Quando foi a última vez que você deixou alguém te ajudar com alguma coisa? A pergunta acertou como um soco no estômago. Rafaela pensou em Gabriel carregando-a para a caminhonete, na expressão dele quando os seguranças o mandaram embora. Eu não preciso de ajuda. Eu construí uma empresa de tecnologia multimilionária sozinha depois que minha família me deserdou. Eu não cheguei aqui sendo fraca. Não. Doutora Helena se levantou. Você chegou aqui sendo forte demais por tempo demais. E agora seu corpo está cobrando o preço. Rafaela olhou para suas pernas inúteis sob o lençol hospitalar. Quanto tempo até eu poder andar de novo? Depende de quanto tempo você levar para descobrir por que parou de querer viver em vez de apenas sobreviver. A doutora Helena deixou a prescrição na mesa de cabeceira. Não remédios, mas encaminhamento para terapia. Tem um homem na sala de espera, botas de mecânico cheirando a óleo. Ele perguntou 3 vezes se você está bem. Rafaela sentiu algo estranho no peito. Não dor, algo pior. Algo que ela havia enterrado tão fundo que esquecera que existia. Remorso. Manda ele entrar. Quando Gabriel apareceu na porta, cabelo ainda bagunçado, mãos limpas, mas com óleo permanente sob as unhas, Rafaela finalmente entendeu a gravidade de onde estava. No chão de uma oficina suja, ela havia tratado esse homem como se ele fosse invisível. Agora, ele era a única pessoa no mundo inteiro que havia se importado o suficiente para ficar. 10 dias se arrastaram como 10 anos. Rafaela observava a porta do quarto privativo, esperando visitas que nunca chegavam. O buquê do conselho de administração já tinha pétalas marrons. A assistente Juliana havia trazido roupas limpas e arquivos de trabalho no segundo dia, deixado tudo na cadeira e sumido em 15 minutos. Emergência no escritório, ela havia dito, já saindo. Sempre havia uma emergência. Rafaela sabia disso porque ela mesma havia criado essa cultura. Trabalho acima de tudo, sempre. Agora, deitada numa cama de hospital, ela colhia o que plantou. Solidão. Seu celular vibrou com mais um e-mail de Marcelo, o COO. Situação com cliente Petrobras resolvida. Não precisa se preocupar. Como se ela pudesse fazer outra coisa além de se preocupar. Ela tinha conseguido sentar na cadeira de rodas sozinha essa manhã. As fisioterapeutas chamaram isso de progresso. Rafaela chamou de humilhação. A batida na porta a fez erguer os olhos, esperando outra enfermeira. Gabriel entrou carregando uma sacola plástica e as chaves do carro dela. Rafaela piscou, certa de estar alucinando. O que você está fazendo aqui? Vim devolver suas coisas. Ele colocou a bolsa Louis Vuitton dela na mesa, junto com o notebook. E isso. As chaves do Mercedes tinham o chaveiro com o logo da concessionária. Seu carro está pronto. Tive que terminar o trabalho da transmissão. Sua assistente já pagou e buscou ele ontem. Rafaela pegou as chaves, dedos roçando os dele por um segundo. Você não precisava vir pessoalmente. Eu sei. Gabriel puxou a cadeira de visitante. Aquela de plástico desconfortável que ninguém havia usado nos últimos 10 dias. Como a senhora está se sentindo? Paralisada. A palavra saiu mais amarga que Rafaela pretendia, fisicamente e profissionalmente. Ele não ofereceu platitudes vazias. Apenas assentiu, como se entendesse. Um silêncio estranho preencheu o quarto. Rafaela percebeu que não sabia como conversar, apenas como negociar, ordenar, demitir. Por que você realmente veio? Ela finalmente perguntou. Gabriel olhou para as próprias mãos, calejadas e marcadas por anos de trabalho manual. Porque eu sei como é ficar sozinho quando tudo desmorona. A sinceridade dele era quase dolorosa de testemunhar. Você não me deve nada. Eu fui horrível com você. Foi. Ele encontrou os olhos dela. Mas todo mundo merece alguém quando está no fundo do poço. Até as pessoas horríveis. Rafaela não sabia se ria ou chorava.
Gabriel voltou no dia seguinte. E no próximo. Sempre no final da tarde. Entre 6 e 7. Antes de ir para algum lugar que ele nunca mencionava. No quarto dia, ele trouxe cafezinho de verdade de um boteco perto do hospital. O café daqui é intragável, ele disse entregando o copinho de plástico. Rafaela tomou um gole e quase gemeu de prazer. Era forte, doce, perfeito. Tudo que o café hospitalar não era. Você trabalha até que horas na oficina? Até às 5, geralmente. Às vezes mais tarde se tiver algum serviço urgente. E depois? Gabriel hesitou, como se a resposta fosse complicada. Aula? Aula? Ele puxou um livro da mochila surrada. Termodinâmica aplicada. Capa gasta de tanto uso. Rafaela pegou o livro, folheando páginas cheias de equações complexas e anotações nas margens. Você está estudando engenharia? Terceiro ano de engenharia mecânica na FATEC. Período noturno. O mundo de Rafaela inclinou no eixo. Você trabalha o dia inteiro numa oficina e estuda engenharia à noite? Alguém tem que pagar as contas. Ele deu de ombros, como se fosse óbvio. Minha mãe tem diabetes. Os remédios não são baratos. Rafaela olhou para o homem que ela havia julgado tão rapidamente, tão cruelmente. O mecânico que nunca ia sair desse tipo de vida estava estudando numa das melhores faculdades técnicas de São Paulo, enquanto sustentava a mãe doente. Por que você não me contou isso antes? Você não perguntou, só assumiu. A verdade cortou fundo. Rafaela abriu o livro numa página marcada, vendo diagramas de motores com anotações detalhadas na letra dele. Você é bom nisso? Média 3.8. Seria melhor se eu não caísse de sono em toda a aula das 11. Pela primeira vez em 10 dias, Rafaela sorriu de verdade. O que você quer fazer quando se formar? Gabriel se animou de um jeito que ela nunca havia visto. Design de motores sustentáveis. A gente está destruindo o planeta com combustão interna, mas ninguém está pensando em transição real para países em desenvolvimento. Veículos elétricos são caros demais para o brasileiro médio. Ele puxou um caderno diferente da mochila, folhas amassadas cheias de esboços. Eu quero criar um motor híbrido acessível, algo que qualquer oficina possa converter, não só as concessionárias de luxo. Os desenhos eram incrivelmente detalhados. Cada componente etiquetado, cada medida calculada. Isso é brilhante. Gabriel fechou o caderno rápido, como se tivesse compartilhado demais. É só um sonho. Sonhos com esse nível de planejamento são projetos, não sonhos. Ela devolveu o caderno com cuidado novo. Você já procurou investimento? Apresentou para algum programa de inovação? Quem vai levar a sério um mecânico com ideias? A frustração na voz dele era palpável. Eu mostrei uma vez para um professor. Ele disse que era ambicioso para alguém da minha origem, como se código postal determinasse capacidade cerebral. Rafaela conhecia aquele tom. Ela havia usado contra dezenas de pessoas ao longo dos anos. A condescendência disfarçada de realismo. Eu era assim, ela admitiu baixinho. Eu ainda sou. Gabriel não negou. No dia seguinte, doutora Helena entrou com Gabriel ao lado. O Sr. Santos concordou em ser seu assistente de reabilitação designado. Meu, o quê? Você precisa de alguém para te ajudar com fisioterapia fora das sessões oficiais. Caminhadas pelos corredores, exercícios de equilíbrio, suporte emocional. Tora. Helena entregou-te um crachá de visitante especial para Gabriel. Ele vai ter acesso fora do horário normal de visitas. Considerando que mais ninguém apareceu aqui em 2 semanas, achei que seria bom ter pelo menos uma pessoa. O comentário foi clínico, mas a crítica estava clara. Rafaela olhou para Gabriel. Você não tem que fazer isso. Você já fez demais. Eu sei, mas eu vou fazer mesmo assim. Por quê? Ele pensou por um longo momento. Porque quando meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Achei que ia ter que largar a escola para trabalhar tempo integral. Meu tio me disse, aceita ajuda agora, retribui depois. Eu ainda estou retribuindo. Eu não sou caridade. Não é. Gabriel segurou o corrimão da cama dela. Mas você é humana, e humanos não foram feitos para fazer tudo sozinhos. Rafaela sentiu algo rachar dentro do peito. Aquela armadura que ela havia construído tijolo por tijolo nos últimos 12 anos. Eu não sei como fazer isso, ela confessou. Deixar alguém me ajudar. Então a gente aprende junto. Eu nunca fui assistente de reabilitação antes. Gabriel estendeu a mão. Vamos tentar dar uma volta no corredor? Rafaela olhou para a mão dele. Trabalhadora, honesta, oferecida sem esperar nada em troca. Ela pegou. O primeiro passo foi patético. Suas pernas tremeram, quase cedendo. Gabriel segurou firme. Devagar. Não é competição. Tudo na minha vida é competição. Então talvez seja por isso que você acabou aqui.
A verdade doeu mais que o esforço físico. Eles conseguiram 3 metros antes de Rafaela precisar parar, suor escorrendo pela testa. Eu era maratonista na faculdade, ela disse sem fôlego. Corria 10 quilômetros antes do trabalho. Você fez faculdade onde? FGV. Administração de Empresas. Me formei em 3 anos porque fiz créditos extras todo semestre. Gabriel assobiou baixo. Sempre correndo então. Sempre vencendo. E olha onde isso te trouxe. Rafaela queria rebater, mas não tinha argumento. Ela estava literalmente apoiada num mecânico que ela havia desprezado, incapaz de andar 3 metros sozinha. Eu odeio isso. Ela sussurrou. Eu odeio precisar de você. Eu sei. Mas você precisa mesmo assim. Naquela noite, sozinha no quarto enquanto São Paulo brilhava além da janela, Rafaela rolou até a mesinha de cabeceira. O caderno de desenhos de Gabriel estava ali. Ele havia esquecido quando saiu correndo para não perder a aula das 7. Ela abriu na primeira página. Projeto Verde. Motor híbrido acessível para mercado brasileiro. Embaixo, numa letra menor, dedicado a Paulo Santos, que me ensinou que trabalho honesto constrói mais que dinheiro fácil. Rafaela passou os dedos sobre as palavras, lembrando vagamente Gabriel mencionar que o pai havia morrido. 17 anos atrás, ela calculou. Ele tinha 15, a mesma idade que ela tinha quando decidiu que nunca mais ia deixar ninguém controlar sua vida. Eles eram mais parecidos do que ela queria admitir. Ambos construindo muros ao redor do coração. Ambos correndo de algo que não conseguiam nomear. A diferença é que Gabriel ainda sabia como ser gentil, apesar da dor. E Rafaela havia esquecido que gentileza era possível. Ela fechou o caderno com cuidado, colocando de volta exatamente onde ele havia deixado. Pela primeira vez em 12 anos, Rafaela Monteiro se perguntou se vencer valia a pena quando você atravessava a linha de chegada completamente sozinha. Mais 5 passos. Rafaela tremia, segurando o corrimão do corredor como se fosse a única coisa entre ela e o abismo. Eu não consigo. Consegue. Gabriel estava ao lado dela, mão roçando suas costas sem pressionar. Você já fez 15. 5 é nada. 5 é tudo quando suas pernas parecem gelatina. Mas ela deu o próximo passo. E o próximo. 2 semanas haviam passado desde que Gabriel começou como seu assistente de reabilitação. 2 semanas de progresso doloroso, centímetro por centímetro. Ele tinha voltado ao trabalho na oficina depois de tirar 2 semanas de licença não remunerada. Algo que seu tio não havia gostado, mas permitiu. Agora Gabriel chegava às 6 da tarde, depois do expediente, suado e ainda cheirando a óleo de motor apesar do banho rápido. Rafaela havia parado de notar o cheiro, ou talvez tivesse começado a associá-lo com segurança. Pronto. Gabriel sorriu quando ela completou os 5 passos. Amanhã a gente tenta 20. Você é sádico. Você é teimosa. Dá na mesma. Eles voltaram para o quarto dela. O silêncio confortável de quem já passou tempo demais junto. Rafaela se deixou cair na cama, exausta. Me conta uma coisa, ela disse olhando para o teto. Por que você realmente faz isso? E não me dá aquela resposta sobre retribuir ajuda. Eu quero a verdade. Gabriel puxou a cadeira sentando de frente para ela. Porque eu sei como é ser invisível. Rafaela virou a cabeça para encará-lo. Quando meu pai morreu, ninguém na escola perguntou como eu estava. Ninguém ofereceu ajuda. Eu era só o garoto pobre que faltava aula para trabalhar. Ele entrelaçou os dedos, olhando para as próprias mãos. Um dia eu desabei na sala de aula. Literalmente caí da cadeira de exaustão. Sabe o que o professor disse? Se você não aguenta estudar e trabalhar, escolhe um. Isso é cruel. É realista. Pro mundo eu era um problema, não uma pessoa. Gabriel levantou os olhos. Mas teve uma professora, Dona Marisa. Ela me viu no chão e não fez sermão. Só disse, vem, vamos comer algo. Me levou para a cantina, pagou um prato de comida e ficou lá comigo em silêncio. Lágrimas queimaram os olhos de Rafaela. Ela não me julgou, não me deu conselho, só ficou, e aquilo salvou minha vida naquele dia. Então você tá fazendo o mesmo por mim. Eu tô ficando. O resto é com você. Rafaela limpou os olhos rapidamente, com raiva de si mesma pela fraqueza. Eu construí minha empresa inteira na ideia de que fraqueza te destrói. Que se você mostrar vulnerabilidade, as pessoas te devoram. E funcionou? Eu tenho uma empresa de 30 milhões de reais. Eu diria que sim. Você tem 30 milhões. Gabriel se inclinou para frente. Mas tem amigos? Tem alguém que você liga quando tá com medo? Tem alguém que conhece você de verdade? O silêncio foi resposta suficiente. Minha família me deserdou quando eu tinha 24 anos. Rafaela finalmente disse. Eles queriam que eu casasse com o Ricardo Tavares, filho do sócio de negócios do meu pai.
Um casamento de conveniência, fusão de empresas disfarçada de romance. Ela riu sem humor. Eu disse não. Eles disseram, então você não é mais nossa filha. Meu pai mandou os seguranças me removerem da casa dos jardins. Minha mãe nem se despediu. Gabriel esperou, deixando o silêncio absorver a dor. Eu tinha um diploma da FGV e 3 anos de experiência na McKinsey. Pensei que fosse suficiente. E foi? Descobri que todo cliente que eu tinha na McKinsey era através das conexões da minha família. Quando eles espalharam que eu era instável, ninguém me contratou. Rafaela fechou os olhos. Então eu comecei do zero, consultoria freelance. Trabalhei 80 horas por semana por 2 anos. Quando finalmente consegui meu primeiro grande contrato, jurei que nunca mais ia precisar de ninguém. E aqui estamos. Aqui estamos. Ela repetiu amargamente. Eu no fundo do poço de novo. Não. Gabriel tocou a mão dela levemente. Você caiu. Cair não é o mesmo que o fundo do poço. Todo mundo cai. A diferença é quem te ajuda a levantar. No dia seguinte, doutora Helena entrou com uma proposta inusitada. Integração social. Você precisa experimentar vida normal fora desses ambientes corporativos e hospitalares que te deixaram doente. Eu tenho reuniões do conselho por videochamada amanhã. Canceladas. A doutora foi firme. Você tá de licença médica por mais 2 semanas no mínimo. Marcelo pode cuidar da empresa. Marcelo não. Marcelo é o COO há 4 anos e é perfeitamente capaz. O mundo não vai acabar porque você tirou 1 mês de folga. Rafaela quis argumentar, mas não tinha energia. O que você quer que eu faça? Domingo. Almoço em família, ambiente casual, sem pressão. Eu não tenho família. Então empresta a minha. Gabriel apareceu na porta com uma marmita da mãe dele. Algum ensopado que cheirava melhor que qualquer comida de hospital. Minha mãe faz feijoada todo domingo. Ela já perguntou quando eu ia levar aquela moça do hospital para conhecer. Eu não posso simplesmente aparecer na casa da sua mãe. Claro que pode. Minha mãe adora visita. Ela já fez farofa extra. Domingo chegou rápido demais. Gabriel estacionou a F1000 em frente a uma casa pequena em Vila Madalena, pintada de amarelo desbotado com grades nas janelas. Música escapava pela porta, um samba alegre misturado com vozes e risadas. Rafaela olhou para o próprio reflexo no retrovisor. Jeans e blusa simples, roupas que Juliana trouxera do apartamento dela. Sem maquiagem, sem salto, sem armadura corporativa. Eu não sei fazer isso, ela admitiu. Fazer o quê? Ser normal. Gabriel pegou a mão dela, apertando de leve. Então só seja você. A versão real, não a CEO. A porta se abriu antes deles baterem. Viviane Santos era exatamente como Rafaela imaginou. Baixa, redonda, com olhos gentis e mãos que pareciam ter abraçado o mundo inteiro. Você deve ser a Rafaela. Entre, não fica aí na rua. O interior da casa era pequeno, mas cheio de vida. Fotos cobriam cada parede. Gabriel, em várias idades, sempre sorrindo. Um homem que devia ser o pai dele, aparecia em fotos antigas, braço ao redor da esposa. A mesa estava repleta. Feijoada fumegante, farofa crocante, couve refogada, laranja fatiada, arroz branco, vinagrete. Tinha gente por toda parte. Tios, primos, vizinhos, todos se tratando como família. Senta aqui, querida. Viviane puxou uma cadeira para Rafaela. Gabriel me disse que você está se recuperando. Como estão as pernas? Melhorando, devagar. Devagar é progresso. Deus não tem pressa. Um primo de Gabriel começou a tocar violão. Alguém começou a cantar. Chico Buarque, depois Djavan, depois alguma música que todo mundo conhecia menos Rafaela. Ela observava, fascinada e deslocada. Você não canta? Viviane perguntou, servindo mais feijoada no prato de Rafaela sem pedir permissão. Eu não lembro quando foi a última vez. Então tá na hora. Não era pedido, era convite. Depois do almoço, enquanto as mulheres lavavam louça e os homens discutiam futebol, o tio de Gabriel, Jorge, dono da oficina, sentou ao lado de Rafaela na varanda pequena. Gabriel me contou que você tem empresa de tecnologia. Tenho. Ele não contou que você é a Rafaela Monteiro da Monteiro Technologies. Jorge deu um sorriso sagaz. Eu leio o jornal. Você é famosa. Rafaela não sabia o que dizer. Sabe, quando o Gabriel tinha 18 anos, ele recebeu uma bolsa integral para o MIT. O coração de Rafaela pulou uma batida. MIT? Nos Estados Unidos? Isso. Programa especial para alunos de baixa renda com potencial excepcional. Tudo pago. Curso, moradia, passagem. Jorge olhou para o sobrinho através da janela, ajudando a mãe a guardar as sobras. Ele recusou. Disse que não podia deixar a Viviane sozinha.
Ela tinha acabado de ser diagnosticada com diabetes. Meu irmão tinha morrido faz 3 anos. Gabriel achou que seria abandono. Lágrimas arderam nos olhos de Rafaela. Eu disse para ele ir, que a gente cuidaria da Viviane. Mas ele não quis. Disse que família vem primeiro. Ele nunca me contou isso. Porque para ele não foi sacrifício. Foi escolha. Jorge se levantou batendo de leve no ombro dela. Só achei que você devia saber com quem tá passando o tempo. Meu sobrinho é o tipo de homem que escolhe pessoas em vez de oportunidades. São raros assim. Rafaela ficou sozinha na varanda, processando. Gabriel havia desistido do MIT, uma das melhores universidades de engenharia do mundo, para cuidar da mãe. Ele trabalhou numa oficina por 13 anos, adiando seus próprios sonhos, porque amor importava mais que ambição. E aqui estava ela, que havia escolhido ambição sobre tudo, sobre família, sobre relacionamentos, sobre sua própria saúde. Vem, Gabriel apareceu na porta. Vamos caminhar um pouco antes de voltar. Faz bem para as pernas. Vila Madalena no domingo à tarde era um universo diferente. Grafites coloridos cobriam muros. Botecos transbordavam pelas calçadas. Casais passeavam de mãos dadas. Rafaela mancava levemente, mas conseguia andar sem apoio. Sua mãe é incrível, ela disse. Ela gostou de você. Eu consegui ver. Como? Ela te serviu 3 vezes. Ela só faz isso com gente que ela quer engordar. Rafaela riu. Um som genuíno que a surpreendeu. Seu tio me contou sobre o MIT. Gabriel parou de andar. Ele não devia ter contado. Por que não? Porque não importa, já passou. Importa para mim. Rafaela se virou para encará-lo. Você desistiu da chance da sua vida. Eu não desisti de nada. Gabriel tocou o rosto dela levemente. Eu escolhi. E eu escolheria de novo. Mas e seus sonhos? Seu projeto? Você podia estar revolucionando a indústria automotiva agora. E minha mãe podia estar sozinha, sem conseguir pagar insulina, se afogando em dívida médica. Ele deixou a mão cair. Você acha que sucesso é a única coisa que importa. Mas eu já vi meu pai morrer. Eu sei que no final, ninguém se importa com quanto dinheiro você fez. Só importa se você esteve presente. A calçada irregular fez Rafaela tropeçar. Gabriel a segurou, mãos firmes na cintura dela. Eles ficaram assim, perto demais. Por um segundo que durou eternidade. Rafaela podia sentir o calor dele através da blusa fina. Podia ver as manchas douradas nos olhos castanhos dele. Podia sentir o próprio coração acelerado contra as costelas. Rafaela! A voz dele era rouca, carregada de algo que ela não conseguia nomear. Ela recuou, coração disparado. A gente devia voltar. Tá ficando tarde. O caminho de volta foi silencioso, mas algo tinha mudado. Naquela noite, sozinha no quarto de hospital, Rafaela não conseguiu dormir. Ela ficou pensando na mão de Gabriel na cintura dela, no jeito que ele olhou para ela, na facilidade com que ele escolheu amor ao invés de ambição, e percebeu, com terror crescente, que estava caindo. Não fisicamente, isso ela já tinha feito. Estava caindo emocionalmente. Pro mecânico que virou engenheiro, pro homem que escolheu família sobre fama, pro único ser humano que tinha ficado quando todo mundo foi embora. Ela pegou o celular, olhando a tela de contatos. Marcelo tinha enviado 3 relatórios. O conselho queria uma reunião. Investidores estavam ficando nervosos. Seu mundo real estava esperando. Um mundo onde CEOs não se apaixonam por mecânicos. Um mundo onde imagem é tudo. Um mundo que quase a matou. Rafaela desligou o celular, coração apertado de medo. Porque pela primeira vez em 12 anos, ela queria algo mais que sucesso. Ela queria alguém que escolhesse ela. Não sua empresa, não seu status, não suas conexões. Só ela. E essa vontade apavorava mais que qualquer paralisia. 3 semanas depois de dar entrada no hospital, Rafaela Monteiro atravessou o saguão do sírio-libanês com as próprias pernas. Mancava levemente. Precisava descansar a cada 20 passos. Mas estava caminhando. Trabalho gradual. Doutora Helena tinha insistido ao assinar a alta. 6 horas por dia no máximo. 3 sessões de terapia por semana. Nada de estresse. Rafaela tinha concordado com tudo. Não pretendia cumprir nada. O motorista corporativo a esperava na frente. Mercedes preto, vidros escuros, tudo que simbolizava seu retorno ao mundo real. Gabriel tinha ido embora cedo naquela manhã, antes da alta oficial. Ele tinha prova na FATEC e não podia faltar. A gente se fala depois, ele tinha dito, beijando a testa dela num gesto tão natural que doeu. Rafaela não tinha respondido. Seu apartamento em Itaim Bibi estava exatamente como ela deixou. Minimalista, frio, organizado, paredes brancas, móveis de designer,
vista da Faria Lima através de janelas do chão ao teto. Parecia um hotel caro, não um lar. Ela pensou na casa amarela da Viviane, com fotos em cada parede e o cheiro permanente de café fresco. Sacudiu a cabeça, irritada consigo mesma. Juliana apareceu no dia seguinte com pilhas de documentos. O conselho quer reunião na quinta. Eles aprovaram sua reintegração como CEO, mas é condicional. Condicional como? Você precisa provar estabilidade. 6 meses de avaliação. Qualquer incidente. E eles votam de novo. Rafaela pegou os documentos, folheando os termos. Estava tudo ali. Os investidores de capital de risco que ela tinha trazido 3 anos atrás para a expansão, aqueles que agora controlavam 58% das ações, tinham o poder. Sua participação de 42% não era suficiente para impedir uma remoção. Eles estão nervosos com a publicidade, Juliana continuou. A história da sua condição vazou para a imprensa. Como? Alguém do hospital. As fofocas já estão circulando. Rafaela sentiu a velha raiva subindo. Então eu volto e mostro que tô perfeitamente bem. Você tem certeza que tá? A pergunta pegou Rafaela desprevenida. Claro que tô. Mas suas mãos tremeram ligeiramente quando ela assinou os documentos. A primeira semana de volta foi exaustiva. Reuniões começavam às 7 da manhã. Ligações duravam até meia-noite. Rafaela ignorou o limite de 6 horas que doutora Helena tinha imposto. Gabriel mandava mensagens que ela respondia cada vez menos. Como foi o dia? Conseguiu descansar? Quer que eu leve jantar aí? Ocupada. Ela respondia. Depois a gente conversa. Mas depois nunca chegava. Na quinta à noite, tinha evento corporativo no Terraço Itália. Coquetel de networking com os principais CEOs de tecnologia de São Paulo. Rafaela vestiu o Armani preto, o salto que ela não usava há 1 mês, a máscara profissional que tinha ficado guardada. Ela se sentiu como ela mesma pela primeira vez em semanas, ou como a versão dela que ela achava que era ela mesma. O terraço estava lotado. São Paulo brilhava 42 andares abaixo, um tapete de luzes douradas se estendendo até o horizonte. Rafaela circulou, apertando mãos, sorrindo nos momentos certos, reconstruindo conexões. Monteiro! Que bom te ver de pé! Um CEO de startup de fintech que ela mal conhecia. Ouvi que teve um susto de saúde. Uma investidora com um sorriso falso. Estresse, né? Acontece com todo mundo. Mentiras educadas cobrindo curiosidade mórbida. Então, Ricardo Tavares apareceu. O homem que seus pais queriam que ela casasse 14 anos atrás. Agora, CEO de uma empresa de consultoria rival. Barriga de cerveja mal disfarçada pelo terno italiano caro. Rafaela, que surpresa você estar aqui. Por que seria surpresa? Depois daquela foto que circulou, ele tomou um gole de uísque, olhos brilhando com malícia. Achei que você tivesse mais... Cuidado com sua imagem. Que foto? Ricardo puxou o celular, abrindo um grupo de WhatsApp chamado CEOs Tech SP. A foto tinha sido tirada no hospital. Rafaela saindo pela porta, nos braços de Gabriel, ele carregando ela até a F1000 velha. Seu estômago afundou. Interessante escolha de transporte. E companhia. Ele me levou para o hospital quando eu precisei. Qual o problema? Nenhum problema. Ricardo deu de ombros. Só acho fascinante que você escolheu um mecânico como... O que exatamente? Motorista particular? A risada dele atraiu atenção. Cuidado, Rafaela. As pessoas já estão questionando seu julgamento. Esse tipo de associação não ajuda. Ele se afastou deixando veneno no ar. Rafaela ficou parada, rosto queimando. 10 minutos depois, Marcelo a puxou para um canto discreto. A gente precisa conversar. Sobre? Sobre você ser vista com aquele mecânico. Gabriel tem nome. E ele é estudante de engenharia, não só mecânico. Não importa o que ele é. Marcelo baixou a voz. Importa como parece. O conselho já está nervoso. Investidores estão de olho. Você não pode dar munição para eles. Gabriel me ajudou quando eu precisava. E você foi gentil em retribuir. Mas agora você tem que voltar para a realidade. Marcelo olhou ao redor, garantindo que ninguém estava ouvindo. Pessoas como ele não entendem nosso mundo. Ele não sabe a pressão que você está sob. Ele não sabe o que está em jogo. Ele sabe mais sobre pressão do que qualquer pessoa aqui. Talvez. Mas ele não vai ser julgado por isso. Você vai. As palavras acertaram como um murro no estômago. Você construiu tudo isso sozinha. Não joga fora por causa de, sei lá, gratidão ou culpa ou qualquer coisa que você está sentindo. Marcelo apertou o ombro dela. Corta esse vínculo. Agora. Antes que vire problema maior. Rafaela voltou para o escritório às 10 da noite, exausta.
Ela tinha reuniões de preparação para o conselho amanhã às 6 da manhã. Precisava revisar 3 propostas de contrato. Tinha e-mails empilhando. A porta do escritório se abriu. Gabriel entrou, segurando uma sacola de papel. Pensei que você podia estar com fome. Trouxe aquele sanduíche que você gosta do... Ele parou ao ver a expressão dela. O que foi? O que você está fazendo aqui? Você não respondeu minhas mensagens em 3 dias. Eu fiquei preocupado. Gabriel colocou a sacola na mesa. Você tá bem? Eu tô ótima. Só ocupada. Ocupada demais para responder tô bem? A frustração na voz dele era nova. Rafaela ouviu vozes no corredor. Marcelo falando com alguém do time de limpeza. Pânico a atravessou. Você não pode estar aqui. Por quê? Porque... Ela respirou fundo. Porque não é apropriado. Gabriel deu um passo atrás, como se tivesse levado um tapa. Apropriado? Olha, eu sou grata por tudo que você fez. De verdade. Mas as coisas estão voltando ao normal agora e... Normal. Ele repetiu a palavra como se fosse veneno. Volta a me tratar como lixo é seu normal? Eu não tô te tratando como lixo. Eu só tô sendo realista. Realista sobre o quê? Rafaela não respondeu. Gabriel olhou ao redor do escritório. Os prêmios na estante, a vista da Paulista, tudo o que representava o mundo dela. Ah, entendi. Gabriel. Não. Ele levantou a mão. Deixa eu adivinhar. Alguém viu a gente junto. Alguém fez comentário. E você ficou com vergonha. Não é sobre vergonha. Então é sobre o quê? Me explica. Rafaela sentiu as palavras de Marcelo ecoando. É sobre realidade. Você tem sua vida. Eu tenho a minha. Elas não se encaixam. Elas se encaixaram perfeitamente por 3 semanas. Aquilo foi diferente. Eu estava vulnerável. Precisava de ajuda. E agora que você não precisa mais, eu volto a ser invisível? A acusação cortou fundo porque era verdade. Você me ajudou quando eu precisava, Rafaela disse. Voz dura agora. E eu sou grata, mas agora eu preciso focar no trabalho, no conselho, em reconstruir minha credibilidade. E eu estrago isso? Ela não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Gabriel pegou a sacola da mesa. Sabe o que é mais triste? Eu pensei que você tinha aprendido alguma coisa. Pensei que você tinha entendido que valer não se mede por dinheiro ou status. Ele foi até a porta, virando-se uma última vez. Mas você ainda está presa na mesma prisão que te deixou doente. Você só trocou as grades de hospital pelas grades desse escritório. Gabriel, espera. Você me disse uma vez que odiava precisar de mim. Agora eu entendo. Não era sobre precisar de ajuda. Era sobre quem estava oferecendo. Ele saiu, a porta fechando suavemente atrás dele. O som foi mais alto que qualquer batida. Rafaela ficou sozinha no escritório gigante, cercada por tudo que ela tinha construído. Ela tinha voltado, tinha recuperado o controle, tinha feito a escolha racional. Então por que parecia que tinha acabado de perder algo infinitamente mais valioso? Suas mãos começaram a tremer. Ela olhou para elas, horrorizada, vendo os dedos sacudirem involuntariamente. Não, não de novo. Ela apertou as mãos em punhos, forçando-as a ficarem quietas. Mas o tremor continuou, subindo pelos braços, instalando-se nos ombros. Rafaela olhou para São Paulo, iluminada através da janela. Milhões de pessoas, milhões de luzes. E ela nunca tinha se sentido tão completamente sozinha. Ela tinha escolhido seu império. E tinha mandado embora o único ser humano que a fazia sentir algo além de vazia. O telefone tocou. Marcelo com perguntas sobre a reunião de amanhã. Rafaela atendeu, voz profissional, mãos ainda tremendo onde ninguém podia ver. Tô pronta para a reunião. Pode mandar os documentos. Ela desligou e sentou na cadeira de couro executivo, olhando para as próprias mãos trêmulas. Vitória, ela pensou amargamente. Nunca tinha parecido tão cruel. 6 semanas. Rafaela contava mentalmente enquanto revisava a apresentação pela 10ª vez. 6 semanas, desde que mandou Gabriel embora. 6 semanas trabalhando 16 horas por dia. 6 semanas ignorando os sinais. As mãos tremiam toda manhã agora. Ela escondia segurando a xícara de café com força demais. O peito apertava toda a noite. Ela fingia que era só ansiedade normal pré-reunião. Dormia 3 horas, acordava suando, voltava a trabalhar. Normal, ela dizia para si mesma. Só estresse temporário. O reflexo no vidro do escritório mostrava outra verdade. Olheiras roxas que nem o corretivo caro escondia. 23 anos perdidos em 6 semanas. Ombros tensos permanentemente levantados. Você comeu hoje? Juliana perguntou, entrando com mais documentos. Vou comer depois da apresentação. Você disse isso ontem. Rafaela não respondeu. Olhos fixos nos slides. Hoje era o dia.
A apresentação que determinaria se a Monteiro Technologies conseguiria os 50 milhões em investimento internacional. 3 fundos de capital de risco americanos, 2 europeus, todos reunidos na sala de conferências do 12º andar. Tudo dependia dela. Ela chegou às 9 da manhã. Chegou. A apresentação era às 10. Marcelo estava conferindo o equipamento audiovisual. Você tá pronta? Nasci pronta. Mas quando ela ensaiou a abertura, sua voz saiu rouca. Ela limpou a garganta, tentou de novo. Melhor. Os investidores chegaram às 10 em ponto. Ternos caros, sorrisos educados, olhos calculistas avaliando cada detalhe. A sala de conferências tinha paredes de vidro, transparência arquitetônica moderna que Rafaela sempre amou. Hoje, sentia como estar num aquário, 50 andares acima da Paulista, com a cidade inteira assistindo. Bom dia! Rafaela começou, voz firme. Obrigada por estarem aqui. Hoje vou mostrar por que a Monteiro Technologies é o investimento mais estratégico que vocês vão fazer este ano. Slide 1. Crescimento de receita. Slide 2. Retenção de clientes. Slide 3. Expansão de mercado. Tudo perfeito. Então, no slide 4, sua visão borrou nas bordas. Rafaela piscou, continuando. Só cansaço. Slide 5. Sua língua pareceu grudar no céu da boca. Ela tomou um gole de água, mãos tremendo visivelmente agora. Um dos investidores trocou olhares com o colega. Slide 6. As palavras estavam lá, na tela gigante, mas Rafaela não conseguia formar sons. Sua boca abria, fechava, nada saía. O silêncio se esticou. Desculpa, eu... Sua voz morreu no meio da frase. Pânico inundou. Frio e viscoso. Não de novo. Por favor, não de novo. Mas seu corpo não estava ouvindo. Seus braços travaram nas laterais. Suas pernas endureceram. Até seus olhos pararam de piscar. Ela estava congelada, em pé na frente de 50 pessoas, completamente paralisada. Imóvel como estátua. Os murmúrios começaram imediatamente. O que está acontecendo? Ela tá bem? Alguém chama ajuda. Marcelo pulou correndo até ela. Rafaela? Rafaela, você consegue me ouvir? Ela conseguia, mas não conseguia responder. Não conseguia se mover. Não conseguia nem tremer. Seu corpo tinha desligado completamente. Do lado de fora da sala de vidro, funcionários pararam para ver. Telefones apareceram. Alguns ligando para a emergência. Outros tirando fotos. Marcelo bloqueou a visão dela, guiando-a para fora da sala de conferências, enquanto alguém desculpava os investidores. Uma dificuldade técnica momentânea, mas todos sabiam a verdade. A CEO da Monteiro Technologies tinha acabado de ter um colapso público. 2 horas depois, Rafaela estava no próprio apartamento, mandada para casa por Marcelo. Ela conseguia se mover de novo. O episódio tinha durado apenas 10 minutos dessa vez. Mas o dano estava feito. Seu celular explodia com notificações. CEO de empresa de tech sofre colapso durante a apresentação crucial. Valor econômico. Monteiro Technologies, liderança em crise. Folha de São Paulo. Executiva tem breakdown público. Investidores preocupados. Estadão. No Twitter, Ninengiri Monteiro, CEO, estava nos Trending Topics. Os WhatsApp de grupos corporativos deviam estar pegando fogo. Rafaela desligou o celular e jogou no sofá. Ela se arrastou até a janela do chão ao teto, olhando para São Paulo se estendendo infinitamente em todas as direções. 12 anos. 12 anos construindo tudo isso. E ela tinha destruído em 6 semanas. Não, ela tinha destruído muito antes. O corpo só estava cobrando agora. Doutora Helena tinha razão desde o início. Rafaela não sabia como viver. Só sabia como sobreviver, conquistar, vencer. E agora ela não conseguia nem fazer isso. Ela deslizou até o chão, costas contra a janela fria. E pela primeira vez desde que tinha 24 anos, Rafaela Monteiro desistiu. Completamente. Não tinha mais luta nela. Não tinha mais estratégia. Não tinha mais armadura. Só cansaço. Um cansaço tão profundo que parecia ter raízes nos ossos. Ela puxou os joelhos até o peito, afundando o rosto neles, e deixou o silêncio do apartamento imenso e vazio engolir ela inteira. Na oficina Santos, em Pinheiros, o rádio tocava notícias enquanto Gabriel trocava óleo de uma Hilux. CEO da Monteiro Technologies, Rafaela Monteiro, sofreu o que testemunhas descrevem como paralisia completa durante a apresentação para investidores internacionais esta manhã. Gabriel largou a ferramenta, óleo pingando das mãos. É o segundo episódio público da executiva que já havia sido hospitalizada há 2 meses com sintomas similares. Ele limpou as mãos no pano, puxando o celular. A notícia estava em todo lugar.
fotos dela congelada na sala de conferências, especulações sobre sua saúde mental, comentários cruéis de pessoas que nunca a conheceram. Fontes próximas sugerem que a pressão pode ter sido demais após seu retorno precipitado. Jorge apareceu ao lado dele. É ela, né? A moça que você estava visitando no hospital? Gabriel só conseguiu assentir. Você vai lá? Ela me mandou embora. Deixou bem claro que eu não faço parte do mundo dela. E você vai deixar ela sozinha mesmo assim? Gabriel olhou para o tio. Ela escolheu ficar sozinha. Não. Jorge balançou a cabeça. Ela escolheu o que achava que era seguro. Tem diferença. Às 8 da noite, na FATEC, Gabriel tentava prestar atenção na aula de mecânica dos fluidos. Não conseguia. Sua colega de classe, Marina, cutucou ele. Não é aquela empresária que você conhece? Ela mostrou o celular. Mais notícias, mais especulação. O grupo de estudos depois da aula estava comentando. Esses executivos, mano, se matam de trabalhar e depois surta. Provavelmente usava estimulantes. Sempre usam. Aposto que o conselho já está procurando substituto. Gabriel fechou o caderno com força. Vocês não sabem nada sobre ela. Calma, cara. É só comentário. Não, não é. Gabriel se levantou. Se é uma pessoa de verdade passando pelo pior momento da vida dela, e vocês estão aqui fazendo fofoca como se fosse entretenimento. Ele saiu da sala, ignorando os olhares surpresos. Às 9h30, Gabriel estava em frente ao prédio dela em Itaim Bibi. O porteiro o parou na entrada. Visitante precisa ser anunciado. Eu tenho medicação dela, do hospital. Gabriel mostrou uma caixa genérica que ele tinha comprado na farmácia. Qualquer coisa para passar pela segurança. O porteiro hesitou. Depois pegou o telefone. Ninguém atendeu no apartamento. Ela não está atendendo. Não posso deixar subir. Exatamente por isso eu preciso subir. E se ela não está bem? 5 minutos de argumentação depois, o porteiro cedeu. 18º andar. Mas qualquer problema eu chamo segurança. Gabriel subiu no elevador de vidro, assistindo São Paulo encolher embaixo dele. O corredor do 18º andar era silencioso, carpete grosso abafando qualquer som. Ele tocou a campainha. Nada. Bateu na porta. Silêncio. Rafaela? Sou eu. Gabriel. Mais silêncio. Eu vi as notícias. Eu só quero saber se você tá bem. A voz dela veio abafada do outro lado. Vai embora. Não. Eu não preciso da sua pena. Não é pena. É, sei lá, preocupação? Amizade? A mesma coisa que fez você me ajudar quando eu era um mecânico invisível? Passos arrastados. A porta se abriu. Rafaela estava irreconhecível. Cabelo bagunçado, olhos vermelhos, ainda usando o terno da apresentação desastrosa. O que você quer? Posso entrar? Ela hesitou. Depois recuou. O apartamento era exatamente como Gabriel imaginou. Caro, moderno, sem personalidade. Parecia cenário de revista de arquitetura, não lar. Rafaela foi até a janela, braços cruzados defensivamente. Veio me dizer, eu avisei? Vim te dizer que eu entendo. Você não entende nada. Então me explica. Rafaela deu uma risada sem humor. Explica o quê? Como eu destruí tudo que construí? Como provei que todo mundo estava certo sobre eu ser instável? Você não é instável. Você é humana. Mesma coisa, aparentemente. Gabriel se aproximou devagar. 6 semanas atrás, você me mandou embora porque tinha medo. Medo de perder tudo isso. Ele gesticulou para o apartamento, para a vista, para tudo que representava o mundo dela. E eu fui embora porque também estava com medo. Medo de não ser bom o suficiente para o seu mundo. Medo de te envergonhar. Rafaela virou para encará-lo. Nós dois fizemos a mesma coisa. Escolhemos medo em vez de verdade. A verdade é que eu não sirvo para o seu mundo. E a verdade é que meu mundo está me matando. O silêncio pesou entre eles. Gabriel deu mais um passo. Você sabe o que Dona Marisa me disse? Aquela professora que me ajudou quando eu desabei? Rafaela balançou a cabeça. Ela disse, Gabriel, você pode passar a vida inteira tentando provar que merece estar em lugares que te rejeitam. Ou pode construir seus próprios lugares onde você já pertence. Ele tocou o rosto dela, gentil. Você passou 12 anos tentando provar para o mundo que você merecia tudo isso. Mas e se você não precisa provar nada? E se você só precisa viver? Lágrimas escorreram pelo rosto de Rafaela. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei ser outra coisa além de CEO, além de vencedora. Então aprende. Comigo, a gente aprende junto. E se eu perder tudo? A voz dela quebrou. A empresa, a reputação, tudo que eu construí. Gabriel puxou ela para perto, testa encostando na dela. E se você ganhar tudo que realmente importa? Rafaela afundou nele, anos de solidão desmoronando de uma vez. Ela chorou. Não lágrimas delicadas,
mas soluços profundos que sacudiam o corpo inteiro. Gabriel só segurou, deixando ela desabar, deixando ela finalmente sentir. Eu tô tão cansada, ela sussurrou contra o peito dele. Tão cansada de lutar sozinha. Então para de lutar, só por hoje. Só descansa. Eles ficaram ali, no meio do apartamento vazio, enquanto São Paulo brilhava indiferente lá fora. Duas pessoas quebradas, segurando os pedaços um do outro. Eu tenho tanto medo, Rafaela admitiu. Eu também. Do quê? Gabriel recuou o suficiente para olhar nos olhos dela. De não ser suficiente. De você acordar um dia e perceber que escolheu errado. Você acha que eu me importo que você é mecânico? Não. Eu acho que você se importa que todo mundo se importa. A verdade cortou limpa. Mas eu tô aprendendo, ele continuou, que a opinião deles não paga minhas contas. Não aquece minha cama. Não tá aqui quando eu preciso. Ele enxugou as lágrimas dela com o polegar. Você tá aqui. E eu tô aqui. E talvez isso seja suficiente. Rafaela puxou ele para um beijo. Desesperado, necessitado, real. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu escolho você, ela disse. Eu não sei o que isso significa para o conselho ou para os investidores ou para qualquer outra pessoa. Mas eu escolho você. Mesmo se custar tudo? Especialmente se custar tudo. Porque pela primeira vez, eu entendo que ter tudo e estar sozinha não vale nada. Gabriel beijou a testa dela, depois as bochechas, depois os lábios de novo. Então a gente enfrenta junto. Tudo que vier, ela repetiu. E pela primeira vez em 6 semanas, Rafaela dormiu a noite inteira. Não sozinha no apartamento gigante, mas no sofá, encolhida nos braços de Gabriel, finalmente segura o suficiente para descansar. Rafaela acordou com luz do sol queimando através das cortinas abertas. Por um segundo não sabia onde estava. Então sentiu o peso do braço de Gabriel ao redor dela, a respiração dele constante contra seu pescoço. Memórias da noite anterior voltaram. O colapso, a rendição, a escolha. Ela tinha escolhido ele. Agora precisava escolher o que fazer com essa escolha. Gabriel acordou quando ela se mexeu. Que horas são? 7:30. Rafaela sentou, ainda usando o terno amarrotado de ontem. Eu tenho reunião de emergência do conselho às 9. Você vai? Sim, mas não para fazer o que eles esperam. Ela olhou para ele, clareza nova nos olhos. Eu vou propor mudanças. Mudanças reais. E se eles não aceitarem, eu saio. Gabriel sentou também. Você tem certeza? Pela primeira vez em 12 anos, sim. 1 hora depois, Rafaela entrou no prédio da Monteiro Technologies. Funcionários desviaram o olhar. O silêncio a seguiu pelos corredores. Ela não se importou. Juliana estava esperando na sala de reuniões com pilhas de documentos de gerenciamento de crise. Eu preparei 3 estratégias diferentes de comunicação para controlar o dano. Não vai ser necessário. Rafaela, a gente precisa de uma resposta coordenada. A imprensa vai ter uma resposta. Só não vai ser a que eles esperam. Às 9 em ponto, Rafaela entrou na sala do conselho. Os 7 membros já estavam lá, representantes dos fundos de investimento, mais Marcelo. O presidente do conselho, Alberto Mendes, começou antes mesmo dela sentar. Rafaela, precisamos discutir o incidente de ontem e um plano de transição. Eu tenho um plano. Ela colocou sua pasta na mesa. E vocês vão ouvi-lo antes de falar em transição. O silêncio foi tenso. Eu vou me afastar da operação diária por 6 meses. Marcelo assume como CEO interino. Alívio visível atravessou a mesa. Isso é sensato. Eu não terminei. Rafaela abriu a pasta. Durante esse período, vou trabalhar com a doutora Helena Ferreira, implementando um programa de bem-estar corporativo completo. Saúde mental, horas realistas, políticas anti-assédio, cultura de trabalho sustentável. Isso vai custar. Menos que continuar perdendo executivos por burnout. Ela puxou outro documento. Além disso, proponho que a Monteiro Technologies estabeleça a Bolsa Memorial Paulo Santos, um programa de bolsas integrais para estudantes de engenharia de baixa renda. Alberto franziu a testa. Uma iniciativa de caridade? Agora, uma iniciativa de justiça social e investimento em talento que as empresas tradicionais ignoram. Quanto isso custaria? 500 mil por ano. 15 bolsas de estudos completas, mais mentoria e estágio remunerado. Murmúrios preocupados ao redor da mesa. O primeiro bolsista, Rafaela continuou, voz firme, será Gabriel Santos, estudante de 3º ano de engenharia mecânica na FATEC, com média 3.8, cujos designs de motor híbrido sustentável vão revolucionar transporte acessível no Brasil. Santos. Uma conselheira checou algo no tablet. O mecânico? Aquele da foto? O engenheiro, Rafaela corrigiu. E sim,
Aquele homem. Alberto se inclinou para frente. Rafaela, entendo gratidão, mas misturar relações pessoais com decisões corporativas, vocês acham que é relação pessoal? Ela olhou para cada um deles. Revisem o portfólio dele. Falem com os professores. Vejam o trabalho. Gabriel Santos é o tipo de talento que a gente deveria estar recrutando, não ignorando. Marcelo interveio, desconfortável. Mas as Optics, Rafaela. Depois de ontem, a última coisa que a gente precisa é mais controvérsia. Vocês querem falar de Optics? Rafaela se levantou. As Optics de uma CEO que trabalhou até colapsar? Ou as Optics de uma empresa que finalmente admite que cultura de trabalho tóxica mata pessoas? Ela colocou as mãos na mesa, encarando cada um. Eu construí essa empresa depois que minha própria família me rejeitou. Eu provei todo dia que merecia estar aqui. E vocês me deram investimento porque viram resultados. Mas agora vocês estão vendo fraqueza. Estão vendo instabilidade. Estão vendo uma mulher que não aguenta pressão. Ninguém negou. Bom, porque tudo isso é verdade. Eu não aguento pressão desumana. Ninguém aguenta. E é hora dessa empresa refletir isso. Alberto suspirou. E o programa de bolsas? O Santos? Rafaela respirou fundo. Gabriel Santos é meu namorado. Sim, ele é de classe trabalhadora. Sim, ele foi mecânico enquanto pagava a faculdade. E sim, eu tô orgulhosa disso. Choque percorreu a sala. Se vocês têm problema com qualquer uma dessas coisas, podem pedir minha renúncia, que eu não vou dar. Ela pegou a pasta. Mas vou dar a vocês uma escolha. Aprovam essas mudanças? O programa de bem-estar, a bolsa, meu afastamento temporário, ou eu vendo minha participação de 42% para o primeiro comprador que aparecer. E vocês sabem que metade dos nossos clientes está comigo, não com a empresa. Silêncio absoluto. Então, Rafaela cruzou os braços. Votação. Alberto olhou para os outros conselheiros lendo expressões. Proposta para aprovação. Rafaela Monteiro se afasta por 6 meses com Marcelo Costa como CEO interino. Implementação de programa de bem-estar corporativo. Estabelecimento da Bolsa Memorial Paulo Santos, 15 beneficiários por ano, começando com Gabriel Santos. Todos a favor? 1 por 1, mãos subiram. 6 a favor, 1 contra. Aprovado. Rafaela sentiu os joelhos amolecerem de alívio, mas manteve a postura reta. Obrigada. Marcelo vai receber meus arquivos de transição até amanhã. Ela saiu da sala de reuniões de cabeça erguida. No corredor, Juliana correu atrás. Meu Deus, você realmente fez isso. Fiz. E agora? Agora eu vou viver. A notícia vazou em horas. CEO da Monteiro Technologies anuncia afastamento e programa de bolsas revolucionário. Valor econômico. Executiva transforma crise pessoal em mudança corporativa. Folha de São Paulo. Depois de colapso público, CEO prioriza saúde mental no trabalho. Estadão, no Twitter. Domo do Bolsa Paulo Santos começou a tendência. Estudantes de baixa renda compartilhando esperança. Professores elogiando a iniciativa. Outras empresas anunciando programas similares. A narrativa tinha mudado. Não era mais sobre fraqueza. Era sobre coragem. 2 dias depois, o celular de Rafaela vibrou com mensagem de número desconhecido. Vi a notícia sobre a bolsa. Estou orgulhosa de você. Podemos conversar? Bia Beatriz. Sua irmã mais nova, que ela não falava há 12 anos. Rafaela olhou para a mensagem por 5 minutos inteiros antes de responder. Sim, podemos. Não era perdão. Não era reconciliação completa. Mas era uma rachadura no muro que sua família tinha construído. E rachaduras deixavam luz entrar. Na quinta-feira seguinte, a FATEC organizou cerimônia oficial de anúncio da bolsa. Gabriel tentou convencer Rafaela a não ir. Você não precisa aparecer publicamente comigo. Eu sei que ainda é complicado, Gabriel. Ela pegou a mão dele. Ou a gente faz isso de verdade ou não faz. Eu não vou mais esconder. O auditório da FATEC estava lotado. Estudantes, professores, imprensa. Quando Rafaela entrou com Gabriel, câmeras dispararam. Ela não soltou a mão dele. O reitor fez discurso sobre oportunidade e mérito. Gabriel apresentou seu projeto de motor híbrido para a plateia impressionada. Quando chegou a vez de Rafaela falar, ela subiu ao microfone com Gabriel ao lado. A Bolsa Memorial Paulo Santos foi nomeada em homenagem ao pai de Gabriel, um mecânico que ensinou o filho que trabalho honesto constrói mais que dinheiro fácil. Ela olhou para Gabriel, vendo os olhos dele brilharem. Gabriel me ensinou a mesma lição. Que valor não se mede por quanto você ganha, mas por como você trata as pessoas quando elas precisam de você. Aplausos encheram o auditório. Então essa bolsa não é caridade, é investimento, em talento que esse país desperdiça todo dia por causa de código postal. Mais aplausos, alguns estudantes de pé.
E é pessoal, porque o primeiro bolsista é o homem que salvou minha vida 2 vezes. Uma vez me levando para o hospital, e outra me lembrando que vida vale mais que só sobreviver. Gabriel apertou a mão dela sorrindo. Depois da cerimônia, Viviane abraçou Rafaela com força. Bem-vinda para a família, filha. As palavras fizeram Rafaela chorar, coisa que ela fazia mais facilmente agora. Domingo você vem almoçar de novo, Viviane declarou. E traz sua irmã, quanto mais gente na mesa, melhor. No domingo seguinte, a Casa Amarela em Vila Madalena transbordava. Beatriz tinha vindo, nervosa, mas presente. Ela e Rafaela falaram pela primeira vez em mais de uma década, construindo pontes cuidadosamente sobre abismos antigos. Mamãe e papai não vão mudar, Bia disse baixinho. Mas eu devia ter te procurado antes. Você tá aqui agora. Era suficiente. Gabriel mostrou para Rafaela a pequena oficina que ele tinha alugado em Pinheiros com o dinheiro da bolsa. Verde motor, dizia a placa improvisada. Dentro, o primeiro protótipo do motor híbrido descansava numa bancada. Metal e sonho feitos realidade. Ainda vai levar 1 ano para testar completamente, Gabriel admitiu. Mas é real. Eu tô fazendo. Nós estamos fazendo. Ela tinha começado a conectá-lo com investidores. Não como favor, mas como negócio sério. Algumas semanas depois, num domingo de tarde ensolarado, eles caminharam por Parque Ibirapuera. Famílias jogavam futebol, casais passeavam, crianças corriam com pipas. Vida simples, vida real. Rafaela andava sem dificuldade agora, completamente recuperada. Não apenas fisicamente, mas de verdade. Você sente falta? Gabriel perguntou. Daquela vida? Rafaela pensou honestamente. Eu sinto falta da adrenalina às vezes. Da sensação de vencer algo grande. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Mas eu não sinto falta da solidão. Da pessoa que eu tinha que ser para sobreviver naquele mundo. Eles sentaram perto do lago assistindo barcos a pedal deslizarem na água. Eu ainda faço consultoria. Ela continuou. Ajudo Marcelo com decisões estratégicas. Tô até gostando de ter tempo para pensar, em vez de só reagir. E ele tá indo bem? Melhor que eu, honestamente. Ele realmente gosta da parte administrativa. Eu sempre odiei. Gabriel jogou uma pedra na água, contando os pulos. Sabe o que é engraçado? Eu passei anos achando que tinha que provar que eu merecia estar em certos lugares. Você passou anos provando a mesma coisa. E nenhum de nós precisava provar nada. Exato. Um silêncio confortável pousou entre eles. Eu te amo, Rafaela disse de repente. Gabriel virou surpreso. Eu sei que é cedo e complicado e que nossos mundos ainda não se encaixam perfeitamente. Mas eu te amo. E eu queria que você soubesse. Gabriel sorriu. Aquele sorriso que transformava o rosto dele inteiro. Eu te amo também. Desde aquele dia que você gritou, não consigo andar no chão da oficina. Você me amava quando eu estava sendo horrível com você? Não. Eu me interessei quando você parou de fingir. Quando você deixou a armadura cair e eu vi a pessoa de verdade embaixo. Ele beijou ela devagar, ignorando olhares curiosos de pessoas passando. E eu escolho todo dia levantar com você. Rafaela encostou a testa na dele. Nós dois caímos. Eu no chão de uma oficina. Você sob o peso de expectativas impossíveis. E nós dois aprendemos a levantar diferente. Não sozinhos. Ela completou. Nunca mais sozinhos. Eles ficaram ali, 2 sobreviventes de vidas que quase os mataram, construindo algo novo, não perfeito, não sem desafios, mas real, autêntico, deles. E quando o sol começou a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa, Rafaela percebeu que pela primeira vez em 12 anos, ela não estava correndo, não estava fugindo, não estava perseguindo, não estava provando. Ela estava apenas sendo, e era mais que suficiente. Era tudo. 14 meses depois. O Centro Cultural de Vila Madalena estava transformado. Bandeirinhas coloridas cruzando o teto, fogueira crepitando no pátio, barraquinhas de comida exalando cheiros de paçoca, canjica e pipoca doce. Festa junina em pleno junho, com o frio de São Paulo mordendo o ar, mas não conseguindo esfriar a alegria. Rafaela ajudava Viviane a servir quentão, os dedos finalmente hábeis com as canecas de alumínio, depois de derramar 3. Você tá melhorando, Viviane riu. Semana passada você queimou a mão 2 vezes. Eu sou CEO. Era. Sou consultora. Não garçonete. Hoje você é ajudante da minha barraca. Aceita. Rafaela sorriu. Algo que ela fazia com facilidade agora. Música de forró tocava enquanto grupos ensaiavam a quadrilha. Gabriel estava ajudando a organizar as crianças em pares, rindo quando um menino de 6 anos pisou no próprio pé.
15 bolsistas da Bolsa Memorial Paulo Santos estavam espalhados pela festa. Alguns ajudando nas barraquinhas, outros tocando violão, todos usando camisetas com o logo do programa. Marina, colega de turma de Gabriel agora no 2º ano, estava explicando seu projeto de robótica para um grupo de crianças fascinadas. A Rafaela realmente mudou tudo, ela disse quando viu Rafaela passando. Metade de nós não estaria aqui sem essa bolsa. A ideia foi do Gabriel. Eu só dei estrutura. Vocês dois deram esperança. Beatriz chegou com o namorado novo, ainda nervosa, mas mais relaxada que meses atrás. Mamãe perguntou de você. Ela disse baixinho para Rafaela. E eu disse que você tá bem, feliz. Ela não respondeu, mas não desligou na minha cara. Pequenos passos, mas passos mesmo assim. Papai ainda não quer falar. Eu sei, tá tudo bem. E estava. Rafaela tinha feito as pazes com a possibilidade de que os pais nunca aceitariam suas escolhas. Ela tinha família agora. Escolhida, não imposta. Doutora Helena apareceu com o marido, trazendo doce de abóbora caseiro. Como você tá? Ela perguntou, não como médica, mas como amiga. 100 episódios há 13 meses. Trabalho 4 horas por dia, 4 dias por semana. Durmo 8 horas toda noite. E como é não ser CEO? Libertador? Rafaela serviu quentão para ela. Eu ajudo Marcelo com estratégia, mentoro os bolsistas, invisto em startups. Mas não sou responsável por tudo. E a Monteiro Technologies? Cresceu 40% esse ano. Marcelo é melhor CEO que eu jamais fui. Ele realmente gosta da parte administrativa. Rafaela tomou um gole da própria caneca. Eu gostava da adrenalina, da conquista, mas eu confundia isso com propósito. E agora? Agora eu sei que propósito não é o que você constrói. É como você vive. A quadrilha começou, pares dançando os passos tradicionais, enquanto o narrador gritava comandos. Olha o túnel! Caminho da roça! Balancê! Gabriel puxou Rafaela para a fila. Eu não sei os passos. Ninguém sabe direito. É parte da diversão. Eles dançaram, Rafaela pisando nos próprios pés e rindo quando errou completamente o cumprimento das damas. O Gabriel de 14 meses atrás não ria assim, sempre carregando peso invisível, sempre provando algo. O Gabriel de agora tinha completado a faculdade com louvor. Tinha oficina própria. Tinha 3 protótipos funcionando e interesse de montadoras brasileiras. E tinha ela. Quando a música terminou, todos aplaudiram, não pela performance, mas pela alegria pura de estarem juntos. Jorge, o tio de Gabriel, subiu num caixote. Antes da comida, quero agradecer a todos por virem. E quero agradecer especialmente meu sobrinho e a Rafaela. Gabriel tentou protestar, mas Jorge continuou. Há 2 anos esse menino estava trabalhando na minha oficina sonhando com um futuro que parecia impossível. Agora ele tem empresa própria desenvolvendo tecnologia que vai mudar transporte no Brasil. Aplausos e assovios. E a Rafaela, que eu admito que julguei errado no começo, mostrou que sucesso de verdade é levantar outros com você, não pisar neles para subir. Mais aplausos, alguns. Isso aí, de apoio. Então, um brinde, com quentão, porque eu não vou desperdiçar cachaça boa. Todos levantaram canecas. A família, a que nasce com a gente e a que a gente escolhe. Saúde! Depois que todos se serviram de feijoada e arroz doce, depois que as crianças foram embora exaustas, depois que as bandeirinhas começaram a balançar no vento frio da noite, Gabriel puxou Rafaela para longe da multidão. Vem, quero te mostrar uma coisa. Eles subiram a escada externa do prédio de Viviane, 3 andares de degraus de concreto até o terraço. São Paulo se estendia diante deles, um oceano infinito de luzes amarelas, vermelhas, brancas. Vila Madalena brilhava perto, vibrante e viva. Mais longe, os arranha-céus da Paulista cortavam o céu como sentinelas de vidro. Eu costumava subir aqui quando tudo ficava pesado demais, Gabriel disse, apoiando-se na grade enferrujada. Olhava para a cidade e me perguntava se eu algum dia ia pertencer a ela. E agora? Agora eu sei que não preciso pertencer à cidade inteira. Só preciso pertencer aos lugares e pessoas que importam. Rafaela encostou nele, cabeça no ombro dele. Você se arrepende? Ela perguntou. De ter recusado o MIT? Não. Aquela escolha me trouxe até aqui. Até você. Mas e se você tivesse ido? Você poderia estar em alguma empresa americana ganhando 6 dígitos. E estaria miserável. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Eu sei porque eu vi você. 6 dígitos. Empresa própria. Tudo o que você queria. E você estava morrendo por dentro. Eu estava. Então não.
Eu não me arrependo. E você? Rafaela pensou na vida que tinha antes. Escritórios no 12º andar, reuniões de conselho, jantar de negócios solitário. Pensou na vida que tinha agora. Consultoria de manhã, almoços com Viviane, tardes ajudando bolsistas, noites cozinhando com Gabriel no apartamento menor que ela tinha alugado em Pinheiros. Eu me arrependo de ter levado tanto tempo para cair. Gabriel riu. Literalmente. Literalmente. Eles ficaram em silêncio, assistindo São Paulo respirar, carros passando, músicas escapando de janelas abertas. A vida acontecendo em milhões de apartamentos iluminados. Você lembra o que você me perguntou? Gabriel finalmente disse. Naquela noite no seu apartamento em Itaim? E se eu perder tudo? Isso. E eu perguntei. E se você ganhar tudo o que realmente importa? Rafaela virou para encará-lo. Então, você ganhou? Ela olhou para a cidade, para as luzes, para a vida pulsando. Eu perdi uma empresa. Perdi o título de CEO. Perdi o respeito de alguns colegas. Perdi meus pais. Mais ou menos definitivamente. Gabriel esperou. Mas eu ganhei você. Ganhei minha irmã de volta. Ganhei uma família que me aceita. Ganhei a capacidade de dormir à noite, de rir, de sentir. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Eu ganhei minha vida de volta. Então valeu? Cada segundo. Eles se beijaram, lento e doce, enquanto o vento frio de junho soprava ao redor. Quando se separaram, Rafaela segurou o rosto dele. Obrigada. Por quê? Por ficar. Naquele primeiro dia, na oficina, quando eu fui horrível com você. Por ficar mesmo assim. Obrigada por aprender a cair. Nós dois aprendemos. Gabriel puxou ela para mais perto, ambos voltando a olhar para São Paulo. Sabe o que é maluco? Se alguém tivesse me dito há 2 anos que eu ia me apaixonar por uma CEO que desabaria no chão da oficina do meu tio, você teria achado impossível. Não. Eu teria achado que era o começo de uma história. E foi. E é. A câmera imaginária recuou, mostrando 2 silhuetas no terraço. Uma executiva que aprendeu que fracasso pode ser liberdade. Um mecânico que descobriu que sonhos não precisam de permissão. Atrás deles, Vila Madalena zumbia com vida. Além, São Paulo se estendia infinito, cidade de contradições e possibilidades. E tudo mudou. Não porque ele a levou ao hospital naquela primeira vez. Não porque ela escolheu ele sobre a empresa. Tudo mudou porque ambos aprenderam que cair não é falhar. É descobrir quem te pega. É aprender a levantar diferente. É escolher, todo dia, ser real, em vez de perfeito. E quando você encontra alguém disposto a cair e levantar com você, você não precisa de mais nada. Você já tem tudo. O que você achou da história de Rafaela e Gabriel? Deixe um comentário abaixo. De 0 a 10. Que nota você dá para esta história? Inscreva-se no canal e clique no sininho para não perder nenhuma de nossas histórias.